Para mim é sempre um motivo de orgulho, porque não diria de prazer, de estar diante da 39ª subseção São Bernardo do Campo, aonde nós temos a honra, o prazer de ter feito por diversos anos os grupos de estudos no formato presencial e, infelizmente, após a pandemia, passamos a fazê-lo no tocante à questão telepresencial e mantivemos o formato telepresencial até hoje. Ok? Fizemos muitas palestras sobre vários temas, não só de direito material, como direito processual. E para mim, em especial, é muito importante o contato com a advocacia. Eu costumo dizer que, a partir do momento em que me lembro, isso já faz quase 30 anos, eu comecei a dar cursos na 30ª subseção de Santo André, quando a casa do advogado era lá na Rua Laura. Era lá na garagem, quantos cursos lá fizemos, e de lá nós expandimos para as outras subseções, São Caetano, Mauá, algumas vezes tivemos Rio Grande da Serra, perdão, em Ribeirão Pires, tivemos também em algumas subseções do interior de São Paulo, também já estive na sede, a OAB aqui de São Paulo. Então, para mim, é sempre um prazer. O intercâmbio, a troca de informações, a troca de experiências é sempre importante para mim. Eu aprendo, eu costumo dizer que a dúvida que me é passada será a minha solução para futuros casos, ou se não, para que eu possa revisitar conceitos, ou se não revisitar conceitos, alterá-los face às pendências que passam por mim e que passaram por mim, ok? Este ano eu completo 43 anos de Justiça do Trabalho, dos quais 36 anos dedicados à magistratura, ok? Então, eu agradeço a oportunidade deste curso, oportunidade esta que se originou de um pedido meu à subseção e que, gentilmente, como sempre, foi prontamente atendido, ok? Pois bem, a matéria de honorários do advogado é uma matéria interessante, é uma matéria que nos traz algumas perplexidades e que não é um tema novo, mas também não é um tema velho. É um tema que passou a ter uma dimensão maior no processo do trabalho com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, que passou a ter vigência a partir do dia 11 de novembro de 2017. Pois bem, antes da reforma trabalhista, os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho eram a exceção, e estou falando dos honorários sucumbenciais. Não havia previsão legal no corpo da CLT de que poderia haver a possibilidade de se condenar o vencido a pagar honorários advocatícios ao vencedor. Não havia esta previsão legal. O que nós tínhamos, basicamente, súmula do TST, que, se não me falha a memória, são tantas súmulas que nós, de uma certa maneira, acabamos nos confundindo com o tempo. Mas era a súmula 219, que regulava o cabimento dos honorários advocatícios. Esta súmula, ela não está revogada pelo TST, ok? Então, nós temos a súmula 219 antes da reforma e que continua, pelo menos, não foi revogada pelo TST,
pós-reforma. Os honorários que eram cabíveis no processo do trabalho, antes da reforma, por exceção, eram os honorários que nós poderíamos dizer decorrentes da assistência judiciária, que só poderia ser prestada pela entidade sindical representativa da categoria econômica para o trabalhador que ganhasse até 2 salários mínimos ou para o trabalhador que juntasse a declaração de pobreza na forma da antiga lei 10.050 de 50, na forma da lei 7.115 de 83, e que faria jus a se pagar honorários advocatícios para a entidade sindical. Então, essa era a única previsão legal de honorários. Então, honorários devidos à entidade sindical, no máximo do percentual de 15%, para o trabalhador que ganhasse até 2 salários mínimos ou que juntasse a declaração de pobreza, Lei 7.115. Com a reforma, estes honorários estão previstos no corpo do artigo 791-A da CLT. Mas, outrora, estes honorários eram da entidade sindical. Prova disso é que, se nós fôssemos a Lei 5.584, de 1970, Lei 5.584, de 1970, havia ali o artigo 16, que previa exatamente que os honorários eram da entidade sindical. Este dispositivo foi revogado. Então, hoje, nós temos honorários sucumbenciais. Honorários estes que fazem parte da condenação trabalhista e que, pelo CPC e pela própria CLT, é da legitimidade do advogado, seja do reclamante, seja da reclamada. No fundo, o 791-A trata dos honorários sucumbenciais. Mas, se nós formos ao artigo 22 da Lei 8.906 de 94, lá há 3 espécies de honorários. Os honorários convencionados, os honorários sucumbenciais e os honorários, poderíamos dizer, arbitrados pelo magistrado. Boa parte da aula estará circunscrita aos honorários sucumbenciais, cuja legitimação é do advogado. Mas eu não poderia deixar de fazer um pequeno desdobramento dos honorários, que poderíamos dizer os convencionados. Esses honorários são honorários que decorrem de um contrato, escrito ou não, entre o cliente, entre o autor, entre o réu e seu advogado, ou a sua advogada. Estes honorários são próprios de um ajuste formal ou de um ajuste verbal, de um contrato de prestação de serviços. O que vale é o que está convencionado pelas partes. No tocante a estes honorários, o que se pode dizer? A Justiça do Trabalho é competente? Eu posso lhes dizer que, pela súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça, para os honorários contratuais, para os honorários
convencionados, não se tem a competência da Justiça do Trabalho para discuti-los. Não há essa discussão, porque a Justiça do Trabalho é incompetente. Não há uma relação de trabalho entre advogado e seu cliente. Às vezes, fazendo um pequeno parênteses nessa discussão e dando um realce prático à minha argumentação e à presença de todos nós. Tais honorários, às vezes, passam pelas agrulhas do relacionamento da parte com seu advogado. Por exemplo, o reclamante dá poderes a um outro advogado de um processo já em curso, seja na fase de conhecimento, na fase de liquidação de sentença ou na fase de execução propriamente dita, que se inicia com a sentença de liquidação e a determinação de citação do executado para pagar ou nomear bens em 48 horas. Às vezes, há um desequilíbrio entre as partes e o advogado é substituído por um outro advogado, sendo que a parte revoga esses poderes. Isto não é comum, mas ocorre. Muitas vezes eu vejo pedidos do ex-advogado, da ex-advogada, pedindo reserva de numerário dos seus honorários. Quais honorários? Os honorários contratuais. É destes que eu estou falando agora. Estes honorários, se nós fôssemos ao pé da letra, pela súmula 363 do STJ, por não haver uma relação de trabalho, pela inteligência do artigo 114 da Constituição Federal, o magistrado trabalhista não poderia reter tal percentual dos honorários contratuais, dos honorários convencionados. Então, nesta linha de raciocínio, nós temos duas correntes. Uma que entende que a Justiça do Trabalho não deve se imiscuir nesta questão. Então, o advogado precisaria ir à Justiça Comum, adotando-se o rito, dependendo de qual seja o documento que ele tem, pedir que se expeça uma ordem de reserva do juízo civil para a Justiça do Trabalho. Diante de uma determinação deste naipe, obviamente o juiz do trabalho será obrigado a respeitar a decisão da Justiça Comum. Uma outra corrente diz: a Justiça do Trabalho não entra na discussão, mas pode e deve reservar o numerário para o advogado. De uma certa maneira, isto nós encontramos fundamento no artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906, combinado com o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8.906. Em outras palavras, o juiz, mesmo não sendo competente para dizer a respeito do valor, ele pode e deve fazer a reserva de numerário. Boa parte da doutrina vai pela literalidade de não se deferir o pedido por ausência de competência. Outros, com decisões esparsas, reconhecem esta possibilidade. Eu, pessoalmente, reconheço o direito do advogado que é destituído, ou de uma certa maneira até ele ele renuncia aos poderes que lhes foram conferidos, mas ele tem o direito
de pedir esta reserva. Eu não entro na discussão, mas eu faço a reserva. Ao menos para não liberar o valor, porque geralmente estes problemas ocorrem quando o dinheiro está no processo. Aí, um novo advogado atravessa um novo instrumento de mandato, uma nova procuração, e esta discussão é feita, como se poderia dizer, tira-se o direito do advogado de receber os seus honorários contratuais que decorrem daquele contrato verbal ou daquele contrato formal dele com o seu advogado, geralmente reclamante. Infelizmente, eu vi na minha magistratura de primeiro grau algumas alternativas de alguns profissionais não muito éticos, com todo respeito à classe dos advogados, fazendo este tipo de papel, prejudicando a percepção dos honorários contratuais. Ok? Não há, com todo respeito, nenhuma possibilidade do magistrado trabalhista fazer qualquer tipo de compensação entre honorários contratuais e os honorários sucumbenciais. Os honorários convencionados entre as partes serão objeto de um acerto entre cliente, advogado. Cliente, advogado. Outrora, o artigo 35 do Código de Ética da Advocacia tinha uma previsão explícita neste sentido, mas houve uma reformulação em 2005, salvo o melhor juízo, no Código de Ética da Advocacia, e este parágrafo 1º do artigo 35 ele foi alterado, houve uma alteração topográfica, essa matéria, se não me engano, foi para o artigo 42 ou 46 e seguintes do Código, e não tem esta previsão. Mas mesmo que tivesse, não cabe ao judiciário trabalhista discutir essa questão. Por isso que é muito bom a vocês, advogados, deixarem claro no contrato que honorários convencionados são honorários convencionados e que os honorários sucumbenciais são os honorários sucumbenciais e que não há previsão de compensação desses honorários entre o advogado e a parte. Porque o advogado é sempre o melhor advogado, até no momento em que tem dinheiro. E o reclamante, às vezes, ele não é tão ético, ele não é tão correto. Eu tive alguns problemas com reclamantes e com estes advogados que entraram ao apagar das luzes da extinção da execução, quando o alvará estava pronto para ser liberado. E quantas vezes a procuração entrava? Eu pegava o telefone e ligava para o advogado, que estava sendo, como poderíamos dizer, desconstituído, dispensado, desobrigado por um ato de cassação dos seus poderes pelo reclamante com a nova procuração ao novo advogado. Okay? Feito este parênteses, um outro é necessário. Esta questão veio com os artigos 389 e 404 do Código Civil de 2002, que era a possibilidade de um pedido das iniciais trabalhistas de se condenar a reclamada a pagar a indenização que o reclamante tinha que pagar ao seu advogado pelos honorários contratuais, que geralmente é o percentual de 30%. Houve uma pleia de processos, de pedidos nesses processos, em que os juízes do trabalho, com base no princípio da restituição integral, artigos 389 e 404 do Código Civil, condenavam a reclamada a pagar ao reclamante este percentual de 30%.
Obviamente, tratava-se de um pedido de indenização. Este direito era do reclamante e não do advogado, porque era uma indenização pela restituição integral, pela despesa que ele, advogado, perdão, ele, reclamante, teria que pagar ao reclamado, ok? E isto houve muitos pedidos. Até se chegou a discutir isto na justiça comum. Mas a jurisprudência do TST foi no sentido de que isto não era possível. Inclusive, o TRT de São Paulo, há 8 ou 9 anos, lançou uma súmula dizendo que não há essa possibilidade. Ok? Então, a partir de agora, passo a me circunscrever a quê? Aos honorários sucumbenciais. Pois bem, o TST deixou bem claro, na Instrução Normativa número 41, os honorários sucumbenciais, cujo direito é do advogado, só poderia ser exigível para as ações distribuídas a partir do dia 11 de novembro de 2017. A Instrução Normativa número 41, ela não é vinculativa, mas foi plenamente aceita pelos juízes, como também pelos advogados. Trata-se de uma questão de segurança jurídica. Por quê? Porque da noite para o dia, o que era a exceção passou a ser a regra. Daí haver uma questão de segurança jurídica. Foi o principal princípio que o TST fez para dizer que os honorários sucumbenciais seriam devidos para as demandas ajuizadas após o advento da reforma, logo para as demandas ajuizadas a partir do dia 11 de novembro de 2017 em diante. Eu comungo desta posição e não vejo muita discrepância quanto a esta matéria. Uma outra questão interessante é a dualidade, causalidade barra sucumbência. Toda a evolução histórica dos honorários advocatícios, desde o CPC de 39, CPC de 73, CPC de 2015, trouxe o equilíbrio ou não entre a causalidade e a sucumbência. Para alguns, a causalidade é ampla e dentro da causalidade eu coloco a sucumbência. Para outros, a sucumbência está ao lado da causalidade. São questões doutrinárias, são questões da academia. Elas não são muito válidas para o âmago e para o objetivo da nossa presença. Não são, muito pelo contrário. Então, nesse particular, surge uma questão. E qual a questão? Prevalece a sucumbência? Prevalece a causalidade? Eu prefiro identificar a sucumbência no CPC e identificar a causalidade no CPC, para que eu possa vir para o 791A, que trata dos honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Então, se nós visualizarmos o artigo 85 do Código de Processo Civil, trata no seu caput dos honorários sucumbenciais. É aqueles em que o vencido fica condenado a pagar ao advogado do vencedor um determinado percentual de honorários que varia
entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% lá no processo civil. Então, o artigo 85, na sua quase total normatização, porque são vários parágrafos, são da hipótese da sucumbência. Então, quando se fala em sucumbência, não se fala no dolo, não se fala na culpa, mas se fala exatamente em quê? No resultado da demanda. E outrora havia muita discussão se a sucumbência estava dentro da causalidade. Por quê? Porque os honorários não eram devidos ao advogado. Os honorários eram da parte. Depois que sepultou-se essa questão de que os honorários passaram a ser do advogado. Quais honorários? Os honorários sucumbenciais. Então, de uma certa maneira, quando houve esta alteração legislativa, mudou-se um pouco a posição de qual princípio prevalece na fixação dos honorários. Mas eu posso dizer que a regra hoje é da sucumbência. E eu também posso dizer, no processo do trabalho, que a regra é da sucumbência. Contudo, mesmo a regra sendo da sucumbência, não elide a aplicação da causalidade. No processo civil, por exemplo, hipóteses de causalidade. Artigo 10, artigo 85, parágrafo 10 do CPC. Abro aspas. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Quem deu causa ao processo. Não tem nada a ver com o resultado prático. Esta é uma hipótese pura e simples de causalidade. É quem deu causa ao processo. Quem deu causa à perda do objeto. Para alguns outros autores, o princípio da causalidade também estaria presente em algumas hipóteses do artigo 90 do CPC, como, por exemplo, na desistência. Veio a ocorrer a desistência por parte do autor. Ele que deu causa à desistência. Não se analisa o mérito da questão. Logo, 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 ele é o responsável pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte contrária. Uma outra hipótese seria aquelas situações de extinção da demanda sem resolução de mérito previstas no artigo 485 do CPC. São hipóteses de causalidade. Então, hoje, a regra, basicamente, é a sucumbência no processo civil, mas há hipóteses de causalidade, como, por exemplo, o parágrafo 10º do artigo 85, como as hipóteses de desistência do caput do artigo 90, como também aquelas outras hipóteses de extinção da demanda sem a resolução de mérito, como, por exemplo, a inépcia, deixar o processo por um certo tempo sem lhe dar o andamento, etc, etc, etc. Uma preliminar de coisa julgada, uma preliminar de litispendência, uma preliminar de perempção, todas aquelas hipóteses que envolvem as chamadas matérias de ordem pública, que são pressupostos processuais e as condições da ação. Ok? Então, é muito importante dizer-se que há, no processo civil, de acordo com a hipótese
dos honorários, que se trata de uma situação de causalidade ou de uma situação de sucumbência. Contudo, a regra é a sucumbência. Veja, aí passo a discorrer sobre o caput do artigo 791-A do CPC, perdão, da CLT. E este dispositivo, ele está exarado da seguinte forma dentro da nossa linha de argumentação. Abro aspas para que eu possa ler o caput. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5 e o máximo de 15. Então, pelo caput está escrito: a legitimação é do advogado, pertence ao advogado e decorre da sucumbência. Logo quando foi editada a Lei 13.467, começaram as discussões. Não se aplica o princípio da causalidade. Logo, só haveria a aplicação dos honorários se houvesse a sucumbência. E foi-se mais além, restringindo o campo de incidência do 791-A, só para as hipóteses de sucumbência havendo improcedência ou procedência em parte. Fora destas hipóteses, numa visão restritiva. Por que restritivo? No primeiro naipe, não há possibilidade da causalidade, só da sucumbência. E, dentro da hipótese da sucumbência, só em havendo a improcedência, a procedência parcial ou a total procedência. Vale dizer, só se houvesse o mérito propriamente dito. Então, é uma situação que nós poderíamos assim dizer. Não haveria condenação, por exemplo, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Não haveria honorários nas hipóteses de resolução do mérito, aonde se acolheria, por exemplo, prescrição e decadência. Não haveria hipótese de honorários no arquivamento, como não haveria hipótese na renúncia. Esta é uma linha defendida por alguns juízes e por alguns doutrinadores, mas não é a linha de aplicação de algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Há decisões do TST que mandam condenar até nas hipóteses de renúncia. Contudo, fica aí a indicação. Seria uma sucumbência mitigada, uma sucumbência creditícia, aquela prevista no caput do artigo 791-A, porque ela diz sucumbência. E aí vai um pouco mais além, abro aspas. Diz assim: sucumbência fixados entre o mínimo de 5 e o máximo de 15 sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou
não sendo possível mensurá-lo sob o valor atualizado da causa. Olha a dicção. Há uma impropriedade técnica, uma impropriedade científica daqueles que entendem que está errada esta posição de que os honorários somente são devidos numa sucumbência mitigada, numa sucumbência creditícia? Acredito que não. É uma interpretação restritiva, claro que o é, mas está calcada na cabeça do artigo, que é o 791A, que trouxe a regra dos honorários sucumbenciais ao processo do trabalho. Então, desta maneira, tem validade. Contudo, é minoritária. Por quê? Diálogo das fontes. Eu tenho que combinar o CPC com a CLT. Naquilo que a CLT é omissa, aplico de forma supletiva ou de forma subsidiária a o regramento do CPC. Como é que eu vejo esta posição? Vejo com muito respeito a tese que advoga que a sucumbência ela é só passível quando se tem a improcedência, a procedência parcial ou a procedência, quando o mérito é julgado. Vejo com bons olhos esta teoria, pela literalidade do 791A. E também por uma questão da falta de equilíbrio face à igualdade material, face às contingências da vida do empregado face ao empregador, que é a razão de ser do direito do trabalho. A oposição à vulnerabilidade, à hipossuficiência com o dono do capital, dos meios de produção. Há uma certa razoabilidade nessa argumentação. Contudo, não é o que prevalece na maior parte da doutrina e não é o que prevalece na jurisprudência. Então, pode-se dizer que, havendo uma decisão com ou sem análise do mérito, nas hipóteses de sem resolução e com resolução, haveria a imposição dos honorários advocatícios. Ok? Para outros, numa visão restritiva, não. Adotando a sucumbência no viés mais restritivo, que é dito como, por exemplo, de uma sucumbência atípica, de uma sucumbência restrita, mitigada ou creditícia. Ok? Logo, estariam excluídas as hipóteses do 485, as hipóteses com resolução de mérito, que seria a decadência e prescrição, a renúncia e o arquivamento. Porque todas essas hipóteses, o mérito não está avaliado. Eu não posso dizer que houve uma derrota do autor ou uma derrota do réu. Não posso dizer porque o mérito não está analisado. Mas vem aquela velha discussão. Mas o resultado foi a desfavor de uma das partes. Se o foi, a outra tem que pagar. Pagar o advogado da parte contrária. O vencido pagará. Dito isto, e prosseguindo com as minhas análises, eu posso dizer que, de uma certa maneira, há uma razoabilidade numa visão de trazer o processo 791A para
o artigo 85. Por quê? O processo, de uma certa maneira, é um instrumento de justiça, contudo, tem regras, regras que devem ser balizadas pelo princípio da igualdade. Regras que devem ser balizadas por uma visão sistêmica da teoria geral do processo. Logo, haveria sim a presença da causalidade na fixação dos honorários advocatícios. Por mais louvável que seja os que defendem a literalidade do caput do 791. Então, surge a primeira questão. Qual é a base de cálculo dos honorários? 5 a 15. A base de cálculo é o que resultar da liquidação da sentença, ou o que resultar caso não haja possível se ter uma liquidação do proveito econômico. E se não houver a possibilidade de se quantificar o proveito econômico sobre o valor da causa. Estas são as três bases de cálculo dos honorários. E, de uma certa maneira, há uma ordem de preferência entre elas. Primeiro, o valor do que será apurado em liquidação de sentença. Isto geralmente serve para os honorários advocatícios devidos ao patrono do reclamante. O que vai ser apurado em liquidação de sentença, se isso não for possível, sobre o proveito econômico. É quase impossível pensar-se que estas duas hipóteses não possam vir a ocorrer. Mas, se elas não virem, se elas não forem possíveis, de acordo com as peculiaridades da condenação, uma tutela declaratória, por exemplo, uma tutela de obrigação de fazer, vamos imaginar sobre o valor da causa. Um percentual de no mínimo 5, um percentual máximo de 10. Percentual este que é observado sobre 4 critérios ou 4 parâmetros normativos. E estes parâmetros estão no parágrafo 2º do 791A e que também estão presentes no parágrafo 2º do artigo 85, que é o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Estes critérios, com todo o respeito, devem estar expostos no tópico da sentença ou no tópico do acórdão que falam sobre a questão. Porque, infelizmente, o juiz diz assim, arbitra os honorários em 7%. Com base em quê? Eu, se fosse advogado de qualquer das partes, em meu nome, faria embargos de declaração, pré-questionando ao juiz o motivo daquele percentual, considerando os incisos do parágrafo 2º do artigo 791A. Eu faria isto na sentença, como eu faria isto no acórdão. A legitimação é do advogado, obviamente. Por quê? Porque ele precisa de uma prestação jurisdicional adequada para que ele possa discutir este percentual num recurso ordinário ou num recurso de revista por violação literal da lei. Daí a necessidade de se embargar. Claro está que este advogado nos embargos vai trazer os elementos
fáticos acoplados a cada um destes incisos, dando vida ao conceito normativo. Dando vida, porque isso é importante. Porque se não houver este esclarecimento na sentença, é embargos de declaração, como poderíamos dizer, para complemento da prestação jurisdicional. Porque o arbítrio em 7%, com base em quê? Ah, processo é simples? Tá, processo é simples por isso. Processo é complicado? Por isso. É um litisconsórcio, foram 3 audiências, o local onde o advogado mora não é o local onde foi ajuizada a ação. Todos esses detalhes que se parametrizam, que tem como parametrização, que tem como parâmetros os conceitos normativos do parágrafo 2º do 791A. Então, é muito importante estes embargos, inclusive para o preparo de um eventual recurso de revista, por violação do 791A, parágrafo 2º. Isso é muito importante. Tem juiz que está fixando em 5%. Tem juiz que diz assim: o reclamante é beneficiário da justiça gratuita e, pela igualdade, não aplico para a reclamada. Tem uma juíza aqui em Santo André que aplica assim. É uma posição. Eu discordo completamente dessa posição. Mas tem adotado esse posicionamento. Como o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, eu condeno ele, mas suspendo a exigibilidade. Então, não condeno a reclamar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Honorários são cabíveis para os dois. Claro que pode haver a suspensão da exigibilidade, coisa que nós vamos tratar daqui a pouco. Ok? Uma outra questão importante é o parágrafo 3º do artigo 791A, que diz assim: na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Aqui temos que analisar, não confundir sucumbência recíproca com uma hipótese de sucumbência parcial. Vamos falar de sucumbência parcial. Você pediu horas extras de 5 anos, o juiz deu de 2 anos. Você pediu comissão de 5, o juiz deu de 1. Você pediu dano moral de 50 mil, o juiz deu 1.000. Você pediu um percentual de incapacidade de 50, o juiz deu de 10. Esta é uma hipótese de sucumbência parcial. A sucumbência parcial tem que ser analisada da seguinte questão: o juiz concedeu parte do pedido face àquela determinada causa de pedido, seja no período, seja no percentual, ou seja por qualquer outra peculiaridade da causa de pedido e pedido. Neste caso, não é sucumbência recíproca, é sucumbência parcial. Logo, naquela parte daquele pedido que o reclamante não ganhou, não caberá honorários advocatícios ao advogado da reclamada. Por quê? O pedido foi deferido, mas não no valor pleiteado. Há uma visão quase que uníssona na doutrina e na jurisprudência, que naquelas hipóteses em que o juiz concede o pedido, mas não nos exatos limites solicitados, não é sucumbência recíproca, é sucumbência parcial. Mutatis mutandis,
como exemplo, súmula 326 do STJ. Eu concedo honorários, perdão, eu concedo o dano moral que era requerido de 50, mas eu dou 10 mil. Não vou mandar o reclamante pagar honorários sobre os 10 mil, sobre os 40 mil. Quem pagará honorários só é a reclamada sobre os 10 mil. Ok? Muito importante esse questionamento. Muito importante. Para evitar situações de injustiça para com o advogado. Perdão, para com o reclamante. Então, o que seria sucumbência recíproca? Vamos. Uma parte dos pedidos foi acolhido, no todo ou em parte cada pedido, e outra parte foi totalmente rejeitada. Então, no fundo, o reclamante só paga honorários sobre os pedidos julgados improcedentes. Esta é a hipótese de sucumbência recíproca. Uma parte foi acolhida e a outra parte foi julgada improcedente. Por isso que eu uso sempre a palavra: o reclamante pagará honorários sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes. É bom que os senhores pré-questionem esta matéria, porque às vezes a sentença diz assim: sobre os títulos julgados improcedentes. Só que às vezes o juiz deu uma parte das horas extras. Como eu disse, de 2 anos. E você pediu 5. É diferente. Aí é sucumbência parcial. Sucumbência recíproca é o que foi deferido e o que não foi deferido. O reclamante levou uma parte, a reclamada não foi condenada na outra parte. Sobre os pedidos julgados procedentes, paga-se honorários para o advogado do reclamante. Para os pedidos julgados totalmente improcedentes, pagar-se-á honorários para o advogado da reclamada. Aqui quem paga é a reclamada, aqui quem paga é o reclamante. Pronto, está resolvida a questão. É assim a melhor forma de se interpretar o artigo 791A, parágrafo 3º. E com um acréscimo. E com um acréscimo. Não pode haver compensação entre os honorários do advogado do reclamante e os honorários do advogado reclamada. Por quê? A legitimação não é das partes. Quem paga é as partes, mas o credor é o advogado de cada uma das partes. Ponto. Uma outra coisa que é muito interessante nós afirmarmos neste contexto é: e se naquela parte em que houve a condenação, ela é pequena em relação à outra parte em que não houve a condenação? Será que é possível nós aplicarmos o artigo 86, parágrafo único do artigo 86, que diz assim: se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. O parágrafo único ele é aplicável ao processo do trabalho. Claro que é aplicável. Então, se o reclamante ganhou 80% das causas de pedir, ele não vai pagar honorários advocatícios para o advogado da reclamada em 20%. A regra é a mesma. Cabe pré-questionar o parágrafo único do artigo 86 ao processo do trabalho? Claro que sim. Artigo 15. A CLT omissa. Ah, mas a CLT regula os honorários. Sim, regula. Mas ela pode haver a omissão em uma parte do instituto. Aí eu aplico de forma supletiva,
não subsidiária, o CPC. Uma outra hipótese é nos chamados litisconsortes, ativo e passivo. Então, por exemplo, eu entrei com uma ação, botei 5 reclamadas, ganhei contra uma. Não deu grupo econômico, não deu grupo econômico, e a ação foi julgada improcedente para as outras 4. É justo que o reclamante pague 10% para a segunda, 10% para a terceira, 10% para a quarta, 10% para a quinta? Claro que não. Ele vai pagar 40%. Neste caso, quando se tem um litisconsórcio ativo ou um litisconsórcio passivo, pode haver uma proporcionalidade no desdobramento do percentual único dos honorários. Neste caso, eu fixaria 10% e daria 2,5% para cada um. Estou aplicando a inteligência do artigo 87 do CPC, porque a CLT regula, mas não regula por inteiro a matéria. Logo, de forma supletiva, aplica o CPC. Há razoabilidade, há uma formatação de raciocínio. Há uma formatação de raciocínio. Uma outra coisa muito importante, principalmente nas ações de responsabilidade civil e nas ações em que haja parcelas vincendas porque o contrato está ativo. A base de cálculo dos honorários é a soma das parcelas vencidas, a soma das parcelas vencidas, mais as 12 subsequentes à data do ajuizamento. Inteligência do parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das parcelas vencidas, acrescida de 12. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, eu sou advogado do reclamante. Se eu pedir desse jeito, vai que o reclamante ganhe e o juiz, ao fixar os honorários, também vai fixar essa base para os meus honorários. Você está pensando em você ou no seu cliente? É uma questão de opção. Eu acho que você tem que pensar no seu cliente. Tem que pré-questionar esse dispositivo. E eu dou uma visão ampla, porque aqui fala indenização por ato ilícito. Toda a condenação trabalhista se baseia no ilícito, que é o descumprimento da lei trabalhista. Não é só para responsabilidade civil. Porque quando eu deixo de pagar hora extra, estou praticando o ilícito trabalhista. Quando eu deixo de pagar adicional de insalubridade, estou praticando o ilícito. Então, é razoável solicitar essa aplicação do parágrafo 9º, limitando-se à base nas chamadas parcelas vincendas. Peguem a inteligência, salvo o melhor juízo, da súmula 112 ou 111 do STJ. Ok? Uma outra questão que eu acho também interessante, que eu acho muito interessante, é a seguinte formatação. O parágrafo 1º do artigo 85 diz assim: são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Neste ponto, o 791-A, parágrafo 5º, prevê. Como também, voltando ao CPC, cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, de forma cumulativa. Opa! Então, cabe na reconvenção,
no cumprimento provisório ou definitivo de sentença, na execução resistida ou não e nos recursos. Será que todas estas hipóteses, além da reconvenção, são aplicáveis ao processo do trabalho? Essa é uma discussão que, a priori, tem encontrado muita resistência nos julgados trabalhistas. Tem. Se diz que só cabe se houver previsão no título executivo. Logo, só haveria a previsão de honorários nos processos que se iniciam na fase de conhecimento, não é? E que se desdobram em uma condenação, em um título executivo. Aí seria a única hipótese de honorários, além da possibilidade de uma reconvenção na ação de conhecimento. É assim que se tem aplicado o 791A. Não tem sido aplicável o parágrafo 1º do artigo 85. Então, não cabe honorários, embargos de terceiro, não cabe honorários em agravo de petição, não cabe honorários em, em impugnação à sentença de liquidação, não cabe honorários na fase de liquidação. Há uma visão restritiva. Há uma visão restritiva. Esta visão restritiva está correta ou não? Tudo depende do viés que se adote. Eu, particularmente, entendo que, quando se está diante de embargos protelatórios, de agravos protelatórios, o juiz trabalhista deve aplicar o parágrafo 1º do artigo 85, aplicando de forma supletiva ao comando do 791A. Ok? Esta é uma ideia, esta é uma posição. Na turma, eu sou vencido por uma questão de respeito ao colegiado, e para não deslocar a relatoria, nós, de uma certa maneira, nos curvamos ao entendimento dominante. Mas é uma tese para os senhores pensarem, para os senhores requererem, como advogados do reclamante e como advogados da reclamada. Os senhores têm que requerer isso. É obrigação dos senhores. Quem faz jurisprudência são os senhores, não sou eu. Eu declaro a melhor tese, quando ela me convence, quando ela me seduz, obviamente. Ok? Uma outra coisa muito interessante é o parágrafo 4º do artigo 791A. É um parágrafo, talvez o mais odiado pelos reclamantes, mas que a decisão do STF, na ação direta de inconstitucionalidade 5766, deixou claro. Por quê? Foi retirado do texto do parágrafo 4º a seguinte expressão: ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Esta parte foi escoimada do parágrafo 4º do 791. Por que foi escoimada? Porque foi importante que se fizesse isto. Por que foi importante? Porque havia uma tendência de se dizer o seguinte: basta que o reclamante tenha crédito a receber, que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, seria condenado sem a suspensão da exigibilidade. Isso é uma punição. Isso era negar vigência ao princípio da assistência judiciária. Isto era negar a assistência jurídica integral. Artigo 5º, inciso 74 da CLT. O princípio da assistência judiciária, artigo 98 e seguintes do CPC.
era negar o acesso ao judiciário. Em boa hora, este excesso legislativo, punitivo, vingativo, foi retirado do texto da CLT. Daí a importância do STF. Nessa parte, o STF deu bola dentro na Justiça do Trabalho, porque ultimamente o STF só tem dado bola fora com valorização da pejotização, da terceirização. Hoje, eu vi uma reclamação, uma decisão numa reclamação que validou um contrato de prestação de serviços de um segurança pessoal. Não estou falando de um engenheiro, de um advogado, estou falando de um segurança. O tamanho, o exagero que tem sido dado a esse primado da autonomia individual de vontade versus o princípio da primazia da realidade. Mas, voltando à vaca fria, voltando ao tema da palestra, é importante que os senhores digam e sintam. E, por favor, tem advogado que até hoje está dizendo assim: pela decisão do STF, não há mais honorários advocatícios para o beneficiário da justiça gratuita. Lê do engano. A justiça gratuita não isenta do pagamento. A justiça gratuita suspende a exigibilidade. Prova que o credor, no caso o advogado à parte contrária, tem um prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado para provar que deixou de haver para o reclamante o estado de necessidade. E aí nós entramos numa outra questão. Como é que eu provo o estado de necessidade? Para quem ganha até 40% do maior benefício pago pela Previdência Social, prevalece o 790, parágrafo 3º. Agora, para os que ganham acima, começa a cisânia. Parágrafo 4º do 790 da CLT. Aí tem juízes e doutrinadores que dizem não vale a declaração de pobreza. Tem outros que dizem a declaração de pobreza supre a demonstração da necessidade, como está prevista no parágrafo 4º do 790. Há uma cisânia. Eu sempre aceitei a declaração. Claro está que a declaração faz uma presunção iuris tantum. Cabe à parte provar, à parte contrária provar o alegado. Nessa linha de raciocínio, vale a declaração na forma do parágrafo 3º do artigo 99 do CPC, corroborado pelo item 1º da súmula 463 do TST. Este entendimento não é válido para o reclamado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. O reclamado tem que demonstrar a necessidade. Mas o bom advogado de reclamante sempre deve fazer um histórico das despesas do trabalhador. Deve dizer, olha, ele está desempregado. Porque tem juízes que dizem assim, mas quando ele estava empregado, ele ganhava 10 mil. Tá, ele ganhava 10 mil. Só que hoje, ele é motorista de Uber, porque ele foi mandado embora do banco. E ele não tem condição de pagar uma custa de 3 mil. 3 mil é orçamento de boa parte das famílias brasileiras. Mas ele ganhava 10. Ele ganhava 10, só que ele ganhava 10 quando estava empregado. E ele gastava os 10. Porque todo mundo tem a tendência de gastar de acordo com o seu padrão, pessoal. Hoje ele é Uber. Aliás, ele deixou de ser Uber porque o carro foi roubado. Olha a desgraça. Tem juiz que fala, mas ele ganhava 10. Devia ter feito uma poupança para entrar com o processo. Isso é um entendimento completamente fora dos parâmetros da razoabilidade. Por isso que é interessante o advogado de reclamante demonstrar essa necessidade. Tá ok? Uma outra coisa interessante e eu gostaria de afirmar para vocês,
Parágrafo 12 do artigo 85. Os senhores sabem que, pelo artigo 793-C, eu posso condenar o advogado, perdão, posso condenar a parte por honorários advocatícios pela litigância de má-fé. Está lá no 793-C da CLT. Eu entendo que os honorários advocatícios aplicáveis pela litigância de má-fé são cumuláveis com os honorários advocatícios sucumbenciais. Parágrafo 12 do artigo 85 diz assim: os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais. É sanção processual, sim, a aplicação dos honorários pela litigância de má-fé. Porque se não fosse, por que na parte da litigância de má-fé tem a previsão de honorários? No CPC tem, e na CLT tem. Então, eu posso aplicar, numa visão supletiva, artigo 15 do CPC, o parágrafo 12 do artigo 85 ao processo do trabalho. Isso fica para a reflexão de vocês. Um outro dispositivo interessante é o parágrafo 11, que diz assim: no caso de recurso, o tribunal majorará, é impositivo. O juiz deve apreciar se vai elevar ou não os honorários. A grande questão que surge é: isto depende de um capítulo específico do recurso ou não? Eu entendo que não. Por quê? Honorários advocatícios é um pedido implícito. Parágrafo 1º do artigo 322 do CPC, que é aplicável ao processo de trabalho. Como é um pedido implícito, se há recurso, eu vou balizar se eu vou majorar ou não, considerando os incisos do parágrafo 2º do 791A, combinado com o parágrafo 2º do artigo 85. E nessa linha de raciocínio, vou acrescer ou não honorários. Limitado o percentual de 20 no processo civil, limitado o percentual de 15 no processo de trabalho. Mas vocês não vão esperar o juiz, né? Vão fazer recurso. Eu faria um recurso em separado. Faria um recurso no meu nome. Eu, advogado do Zezinho, reclamante, eu, advogado da Zezinha, reclamada. Porque a legitimação é dos senhores. A legitimação pertence ao advogado. Eu faço essa ponderação para vocês porque eu acho que elas são interessantes, ok? Agora, o Código de Processo Civil, no parágrafo 13, é explícito com relação aos honorários nos embargos. As verbas de sucumbência arbitrada em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidos no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Este parágrafo 13, ele está em complemento ao parágrafo 12. É uma matéria discutível no processo do trabalho. Ok? O parágrafo 14 do artigo 85 deixa claro que os honorários advocatícios é de cunho alimentar. Os honorários são devidos tanto para o advogado que atua em função de um mandato, de uma procuração, como para a própria parte que é advogada e atua em causa própria. Parágrafo 15 do artigo 85
e que também é previsto no 791A. E uma outra coisa interessante é, se a sentença trabalhista não fixar honorários, cabe uma ação própria do advogado na Justiça do Trabalho para pleitear os honorários sucumbenciais. Inteligência do parágrafo 18 do artigo 85, que deve ser aplicável ao processo do trabalho. Então, os senhores podem notar que, de uma certa maneira, eu tive uma preocupação de dar uma visão prática, absorvendo e dialogando com os doutores as principais hipóteses de honorários e de temas que estão presentes nesta discussão. Vou devolver a palavra ao doutor Tiago para que a gente possa responder algumas perguntas. Não me incomodo de passar alguns minutos além das 21 horas. Quem quiser se desligar, não me sentirei ofendido, porque eu sei que cada um dos doutores e das doutoras tem os seus compromissos. O marido está esperando a mulher lavar a louça, a esposa está esperando o marido lavar a louça, e eu daqui a pouco vou lavar a louça da janta. Não adianta dar risada, porque é verdade. Tá bom? Antes de passar, em definitivo, a palavra ao doutor Tiago, eu gostaria de complementar um detalhe que eu acho muito importante. Muito importante. Por favor, não deixem de dar uma atenção quando o juiz fala em títulos julgados improcedentes. Deixe claro, totalmente improcedentes. Invoquem a inteligência da súmula 326. Invoquem a inteligência de que sucumbência parcial não é sucumbência recíproca. São coisas diferentes. O reclamante só pagará sobre os títulos julgados totalmente improcedentes. Ok? E se for um caso de arquivamento, um caso de desistência, não é? Um caso de extinção sem resolução de mérito e o juiz fixar honorários, por favor, digam, está ferindo a literalidade do caput do 791A. Dependendo por quem você esteja, nunca se esqueça. Em questão de honorários, sempre vem o interesse da parte, depois vem o seu. Porque você já está acobertado pelos honorários contratuais. Tá ok? Uma outra coisa muito importante. Eu ainda vou dar uma aula sobre isso. Como bater na tecla dos honorários contratuais e a indenização dos honorários contratuais. Eu ainda não desisti. Por quê? Porque, para mim, este honorário não é um honorário, é uma indenização para a parte que se vê constrangida a pagar os honorários. Por quê? O advogado tem direito de receber o que foi estipulado. Se eu sou reclamante Zezinho, vou receber 100 mil, 30 mil é do meu advogado e finito. Mas é justo eu pagar 30 mil se foi a reclamada que deu causa à existência do próprio processo quando praticou o ato ilícito? Por que o doutor Francisco está falando isso? Porque quando saiu o Código Civil, eu e o doutor Gilberto escrevemos um artigo há muitos anos atrás defendendo o 389 e o 404 do Código Civil no processo de trabalho. E eu, por muitos anos, dei os 30% de indenização. Eu sempre dei esses percentual. Nunca neguei. Isto não é uma nova modalidade de honorários. Tá ok? E, por fim, houve algumas alterações recentes na Lei 8.906 de honorários, mas isso não altera muito.
o que eu acabei de dizer, principalmente nas ações individuais plurimas e nas ações coletivas promovidas pela entidade sindical. Os honorários pertencem ao advogado, não à entidade sindical. Então, essas alterações que ocorreram no artigo 22 vieram a corroborar a revogação do artigo 16 da Lei 5584. Por que o doutor Francisco está dizendo isso? Porque, pelo parágrafo 1º do 791A, mesmo nas hipóteses em que as ações são patrocinadas pela entidade sindical, dando um suporte jurídico, não como parte, e naquelas ações em que o sindicato é parte, substituição processual, para alguns, legitimação extraordinária, os honorários pertencem ao advogado, ao advogado. Isso tem que se deixar bem claro. São os honorários sucumbenciais. Há uma visão que surgiu com a Lei 8.906, que deixou bem claro no artigo 22. Os honorários são do advogado, entrando em confronto com o CPC de 73 da época. Mas o novo CPC, como vocês têm um lobby fortíssimo, né? De uma certa maneira, é de vocês. Tá ok? E o que é de César não é de mais ninguém. Tá ok? Obrigado pela paciência. Espero ter contribuído de uma certa maneira com uma revisitação de muitas ideias para os doutores e para as doutoras, mas eu um dia ainda vou voltar ao 389 e o 404. Eu ainda não desisti. Tá legal? Doutor Tiago, a palavra está com o doutor. Brilhante, mestre, brilhante. Muito, muito proveitosa mesmo. Nosso querido colega, nosso decano do nosso grupo de estudos aí, né? Doutor Romano, já levantou a mão, sinalizou ali que tem uma dúvida. Então, vamos abrir o microfone ao doutor Romano. E eu peço aos demais presentes que, se eventualmente tenham alguma dúvida, já levantem a mão, sinalizem ali com a mãozinha, levantar a mão ali, para que nós podemos encabeçar aqui e ir abrindo os microfones na ordem que o pessoal está fazendo, tá aparecendo aí, né, para poder fazer as perguntas. Muito bacana. Doutor Romano, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Francisco, boa noite. Boa noite, doutor. A questão é, qual o posicionamento no nosso tribunal com relação à majoração dos honorários no caso de recurso? O parágrafo 11º do artigo 85. Doutor Aparecido. Fica difícil eu lhe dar uma resposta, porque eu não acompanho muito a jurisprudência do meu tribunal. O que eu tenho acompanhado nos cursos que eu dou e nas aulas que eu dou é uma visão do TST. Essa matéria chega muito pouco ao TST. Poucos são os acordos. No TRT de São Paulo, na nossa turma, nós não analisamos de ofício. Nós só analisamos se houver um capítulo no recurso. Há, uma, há um silêncio eloquente. Por isso que eu rogo aos doutores, façam valer o parágrafo 11 do artigo 85. E com data máxima, vem um recurso próprio. Se isso não for possível, vale como um capítulo dentro do recurso do reclamante. Há turmas que dão, turmas que não dão. Essa matéria, na minha turma, que é a 14ª, minha não, a qual eu pertenço, ela só é apreciada, doutor Romano, quando requerida como um capítulo recursal. Na
extensão e na profundidade como um capítulo próprio das razões recursais. Senão, não se tem esta análise. Mas, quando requerida, há a possibilidade de se majorar. Há a possibilidade. E, normalmente, nós majoramos. Porque o recurso é, sim, um trabalho a mais realizado pelo advogado. Principalmente se é um recurso bem elaborado, bem concatenado. E por que não falar das contrarrazões? E por que não falar das contrarrazões? Eu, particularmente, como um, um juiz em gestação, perdão, um jurista em gestação, eu entendo que essa matéria não deveria ser requerida por ninguém. Deve ser apreciada de ofício pelo magistrado, considerando a dicção do verbo majorará, apreciará. Esses são os limites que eu posso responder à sua pergunta, doutor Romano. Muito obrigado. Bom, Muito bem. Vamos passar aí a pergunta agora para o doutor Ricardo Lopes. Boa noite, doutor Francisco. boa É, noite, doutor Ricardo. Pois Gostaria não. de saber se existe a viabilidade para que a reclamada que obteve, né, a improcedência da ação postular junto à Justiça Comum os prejuízos que teve com a contratação do advogado, ingressando contra o reclamante para rever esse gasto. Eu acho que essa possibilidade ela existe na justiça comum e é da justiça comum, a priori, tanto do reclamante em relação à reclamada, como da reclamada em relação ao reclamante. É uma ação de indenização. É uma ação de indenização. 389 e 404. Houve algumas decisões do STJ de pedidos que foram feitos na Justiça do Trabalho, isso não deu, e que houve uma decisão, uma ou duas decisões que me já faz uns 10 anos que eu vi isso, do STJ condenando a pagar os 30%. Pois é, eu também vi essas decisões muito antigas, mas nunca mais vi nada além disso. Parece que elas foram dizimadas. É, exatamente. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Quem é que faz jurisprudência? O Não vem dizer, advogado, não vem dizer que é juiz que nunca foi. O né? juiz pode até declarar, pode, mas quem cria a tese é o advogado. Sabe por quê? Jurisdição é inerte. Imagina se eu pudesse pegar os processos que eu quero. Eu seria um juiz venal. Por isso que existe a figura do juiz natural. E a jurisdição é inerte, ela só atua quando provocada, observado uma série de regras, basicamente todas na principiologia dos incisos do artigo 5º, que é a primeira fase dos direitos, os princípios e garantias fundamentais, que lembra muito a Revolução Francesa, a Constituição dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Todo aquele constitucionalismo que foi importante, que foi deverasmente importante, mas que levou a um liberalismo econômico desenfreado, que nós achávamos que tínhamos normatizado, mas está voltando com ferro e fogo nessa nova onda liberal. Hoje, li um artigo falando do custo dos direitos, e principalmente dos direitos trabalhistas. É bom falar na academia, mas para qual academia? Academia do empresário ou dos reclamantes? Me desculpe. O que nós temos hoje, com o perdão da palavra, são grandes bancas, grandes advogados que são grandes juristas, que são ideólogos de plantão. Depende de quem paga. Me desculpa. Não vou dar nome. Eu nunca fui advogado, não tenho vocação para ser advogado, porque eu só pertenci e pertenço
ao TRT2, mas tem essa visão. Mas a pergunta do senhor vale para os dois lados, doutor Ricardo Lopes. É uma ação de indenização. Artigo 186, combinado com o artigo 187 do Código Civil. Por que não? Sim, perfeito, muito obrigado. Então vamos fazer uma coisa? Anota aí. Doutora Karina, manda um e-mail para o doutor Ricardo Lopes. Levantar estas decisões da Justiça Comum. Manda para nós, doutor. Vamos recuperar essas decisões. Se eu não me engano, uma é da ministra do STJ, a doutora É, Nancy Andrighi. é Uma é dela mesmo. Sim. uma boa Mas- decisão. Então, mas depois daquela decisão, nunca mais aflorou nenhuma. Nunca mais. Parece que nasceu morta essa decisão. Nunca mais. Depende também do seu interesse em pesquisar, né? Pode ser que tenha. Então, o senhor vai fazer uma pesquisa para nós. Entra no site do STJ, faz Sim. essa pesquisa. Tá bom assim ou não? Não, tá perfeito. Eu agradeço, doutor. E a quem muito é dado, muito será exigido. Tá bom? Tá bom. Não se esqueça. Doutor Reinaldo, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, doutor Francisco, boa noite, doutor Tiago. Boa noite, doutor Reinaldo. Boa noite. O doutor chegou a comentar agora na última pergunta com relação à majoração dos honorários ou novos honorários nas contrarrazões, né? Nas contrarrazões. Como que o doutor pensa? Eu também, nas contrarrazões, eu pediria em nome do advogado, ou nas contrarrazões eu vou abrir um tópico falando dessa majoração. Eu poderia fazer assim, doutor, se o senhor me permite. O recurso é um só, Isso. aí eu coloco na petição de encaminhamento. Zezinho, eu falo Zezinho no sentido, para não Sim, dizer, figurado. tá, Tá. sentido figurado, pelo amor de Deus, hein? Hum. Pessoas que são suscetíveis a qualquer coisa. Então vamos falar do. Pode falar do Reinaldinho. Aí não, aí depois é o senhor que vai me botar ele no pau. Vamos falar do Francisco. Tá. Francisco, vai. Francisco postulando justa causa, horas extras, e o advogado do Francisco postulando a majoração. Então, eu colocaria na petição de encaminhamento os dois, e quando eu começar as razões e as contrarrazões, eu faço um tópico introdutório dizendo assim: o Francisco tem a legitimação para tais pedidos. Hum. Eu tenho a legitimação para tais pedidos. Ficou claro? Numa Não, peça só. ficou. Sim, Numa excelente, peça só. excelente, Uma peça só. excelente. É como se fosse mutatis mutandis. Mutatis mutandis, um litisconsórcio. O Tá, advogado entra como um interessado. entendi. Justificaria com base naquele artigo, no 996 do CPC, que trata do terceiro interessado. Tá, O advogado, de uma certa maneira, é um terceiro interessado. Por quê? Porque os honorários, como o ressarcimento das despesas, é uma consequência natural, secundária de qualquer título. Por isso que o advogado é um terceiro interessado. Tá tá bom? certo. É Muito uma obrigado ideia. pela atenção. É uma ideia. Doutor Tiago, o senhor está com a palavra? Acho que encerramos, né, mestre? Noite de Acredito hoje que sim. encerramos. Acredito que sim. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida aí, caso alguém tenha, É um pode. prazer ter conversado com os doutores. É sempre bom a oportunidade de revisitar conceitos, de trocar informações. Faz parte do aprimoramento nosso. Eu costumo e digo, aliás, eu reitero, depois que eu passei a dar aula, isso lá desde 96, quase 30 anos, né? Eu melhorei muito na minha vida profissional. Passei a ser uma pessoa mais resiliente, mais comedida, menos juizite, menos magistrose e, de uma certa maneira, podendo trocar
conhecimento, experiência é sempre bom, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, porque Deus não tem religião, Deus é Deus, tá bom? Um abraço no coração de cada um. E ademã que eu vou em frente. Obrigado, doutor Tiago, obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. Excelente a palestra. Tchau. Boa noite. Obrigado, mestre. Obrigado Tchau, por boa noite. Boa noite, um abraço para vocês. Tchau, Boa tchau. noite.